Todos estão bem? Eu estou muito agradecida pela honra de estar aqui. Faz tempo, né, que a gente não ministra aqui, mas havia uma liderança de grandes amigos meus. Estava falando isso para a Vanessa. Renato e Jane eram grandes amigos, mas entrou Adriano e a Vanessa, grandes amigos também. Significa que eu acho que vocês vão ver mais vezes, né? Assim. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Deixa eu ver você. Seus olhos estão rindo, estão sorrindo para mim. Olha lá. Tem uns que até baixam a máscara para mandar beijinho. Olha, coisa aí. Isso é tudo de bom, né? Estou vendo, cadê meu sobrinho? Vi meu sobrinho aqui. Passou. Ah, já está à vontade, né? Olha aí, que coisa boa, né? Bom. Aleluia. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, né? É uma das disciplinas do Rema, família cristã. A gente dá aula lá, eu acredito que dei aula uns 3 anos, se eu não me engano. E essa disciplina, quem foi aluno lá do... Pronto, eu lembro disso. Primeira a chegar, ela e Maria, sempre lá na frente. Também quando caía, o cajado vinha, né? Também eram os primeiros que recebiam, mas está tudo certo. Mas foi um tempo muito bom, é um tempo muito bom. E essa matéria, amados, família cristã, na verdade, o Rema, ela tem 24 disciplinas, né? E uma das disciplinas é essa. E é interessante porque família cristã, essa matéria, ela toca em vários assuntos. Na verdade, praticamente todos os assuntos que diz respeito à família, né? A gente aqui não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir falar nem terço do que a gente falaria em sala, né? São 7 dias de aula, com 2 horas, não é isso? 2 horas, 7 dias, a gente tem que afunilar bem a matéria, mas a gente procura tocar em todos os pontos, né? Então, a Bíblia tem palavra para todas as áreas de uma família. Tem para o casamento, tem para o divórcio, tem para o adultério, tem para pornografia. Olha aí o bonitão, tá vendo? Uma boa tia é assim, ó. O sobrinho senta na primeira, tá vendo? Se ele sentou na primeira, é da família, então, se ele vai me ouvir, então você pode ouvir também, né? Graças a Deus. Tem para pornografia, tem assunto para sogra, tem resposta para sogra, tem resposta para cunhado, tem palavra, irmão, para todas as áreas que você possa imaginar. Então, eu quero que você, que não teve oportunidade, né, de fazer o Rema, você procure aí, né, não temos ainda em Santos, né, não retornamos em Santos, mas temos aí as escolas. Já procure, já fale aí com o seu líder, com o seu pastor. Eu preciso fazer esse Rema, porque realmente foi um tempo muito precioso para a gente. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. É interessante que quando Deus foi inaugurar ali o Jardim do Éden, Ele colocou no jardim uma família, diga uma família. Irmãos, Deus colocou ali uma família no jardim. Ele não colocou primos, ele não colocou sobrinhos, ele não colocou cunhados, mas ele colocou um marido, esposa, um homem e uma mulher, para sustentar, né, para estabelecer a existência ali do mundo, na criação da terra. Ele inaugurou com uma família. Família é um projeto de Deus. Família não é um projeto, na verdade, família é o projeto de Deus. Amém? É o projeto. Na verdade, irmãos, nós não vamos conseguir, de hipótese alguma, ter qualquer tipo de sucesso na nossa família se nós não considerarmos a palavra. A Bíblia, você já deve ter ouvido isso, mas eu preciso falar, de fato, o manual. Se eu disse que a Bíblia dá resposta para todas as áreas, então a palavra de Deus é o manual para poder termos sucesso na nossa família. Amém? Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 10, eu quero começar falando dessa passagem. Eu não sei exatamente para onde que a gente vai
caminhar, eu sei onde que eu vou começar, mas não sei para onde eu vou terminar. Parece que eu vou voltar aqui de novo, não é isso? Tá. Se a espada cortar para o lado dos homens hoje, você fica tranquilo, não sou feminista, sou só feminina. Fica tranquilo que depois, na próxima, vocês vão fazer de tudo para trazê-las, porque a espada corta para o outro lado, tá bom? Então fica bem. Na verdade, eu quero falar sobre governando bem a sua casa. E no livro de Êxodo, no capítulo 10, versículo 9. Êxodo 10, 9. Eu sou casada, sou mãe de 3 filhos. Tenho um filho de 19, tenho outro de 23 e tenho outro de 27 anos. Então, já passei por todas as fases aí na criação de filhos. A gente já tem aí um bom currículo e a gente talvez vai poder trocar um pouquinho de experiência nessa área, tá bom? No livro de Êxodo, no capítulo 10, no versículo 9, essa passagem ela conta a história quando o povo de Israel estava prisioneiro, né? O povo de Israel estava prisioneiro, Faraó prendeu o povo de Israel e Deus mandou que Moisés fosse até Faraó e dissesse para Faraó: fala para Faraó pôr o meu povo em liberdade. No versículo 9 diz assim: Moisés vai até Faraó, pede para o povo sair, ser solto, fala com Moisés, com Faraó para soltar o povo, e vem aqui a resposta. Respondeu-lhe Moisés, versículo 8: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. A pergunta foi: com quem vocês querem levar? Ele diz: eu quero levar todo mundo. Não vai ficar nada aqui, desde o gado até o chefe de família, vai todo mundo embora comigo. Mas Faraó diz, versículo 10, Faraó então disse: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes más intenções. Mas será assim: agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o expulsaram da presença de Faraó. Ele disse assim: você quer levar as crianças? Vamos fazer melhor. Fica todo mundo aqui comigo, mas os homens estão liberados para ir embora. A Bíblia diz que havia uma intenção, diga uma intenção. Havia uma intenção, irmãos. Ou seja, o que ele estava propondo ali? Manda os homens ir embora, celebrarem ao Senhor, irem para a presença de Deus, fazerem as suas adorações, e as crianças, os filhos, a esposa, olha aí, olha a estratégia. A pergunta que eu faço, e hoje eu pensando nessa passagem, quando eu recebi ela, até estava conversando com meu marido sobre esse texto, a pergunta que eu faço é: por que é que Faraó, sendo que ele precisava de serviço, haja visto que a força está no braço do homem, né? Os homens são mais fortes, pelo menos teriam que ser. Os homens é que carregam peso, porque a mulher, ela tem um útero, ovário e trompa, né? E o homem só tem uma próstata. Então ele pode muito bem pegar peso. Por que é que ele dispensa os homens? E com isso eu fico cuidadosa, porque se diz que havia uma intenção má no coração de Faraó, certamente havia uma estratégia. O diabo tem uma estratégia, porque quando uma família é retirada, e a gente está em um tempo onde a gente percebe que tem faltado masculinidade no meio das famílias, a gente vai começar a conversar. Estou respirando fundo.
Tem faltado masculinidade no meio das famílias. E a gente vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, e a gente percebe a origem, a formação da família, como uma família, como Deus idealizou, como Deus projetou uma família. E você vê que Deus faz primeiro Adão. Deus faz Adão primeiro, e antes do pecado, foi antes do pecado. Trabalho não é resultado, fruto do pecado. Antes do pecado, Deus fala para Adão: Adão, você vai cuidar, você vai guardar esse jardim, você vai lavrar esse jardim, ou seja, você vai proteger esse jardim, você vai trabalhar nesse jardim, porque trabalho dignifica o homem. Aleluia! E vai proteger, diga proteger. As direções que foram dadas para uma família, pelo que eu vejo no livro de Gênesis, ela foi dada a um homem. Por que o homem? Porque o governo está no homem. Deus pensou assim, Deus entende assim, Deus estabeleceu uma hierarquia no meio da família. Para uma família existe uma hierarquia. E qual é os maiores problemas dentro de uma família? É quando... Por que temos tantos problemas nas famílias? Porque nós não entendemos os nossos papéis no contexto. Para cada um dentro de casa tem um papel a executar, há uma direção específica. Se cada um ficasse no seu quadrado, daria muito certo. Guardar o jardim. Eva fazia parte do jardim, foi criada depois, fazia parte do jardim, e a palavra era mantida. Qual é? Guardar. Então, com quem está o encargo, a responsabilidade de proteger uma família? Com os homens. Você entende, irmãos, por que Faraó disse: tira o homem daqui? Porque tirando o homem, essa família está enfraquecida, essa família está sem governo, essa família está fácil de ser manipulada, de ser governada. Eu fico pensando em muitos pais. Posso descer? Eu fico pensando em muitos pais que servem a Deus. São pais que amam o Senhor, que são fiéis ao Senhor. Mas quando a gente chega para algum deles e pergunta para eles: cadê o seu filho? Ele fala para a gente: pastor, ele está em casa. Pastora, ele não quer mais ir à igreja. Pastora, sabe como é que é? Uma frasezinha que você escuta muito, e eu também, sabe aquela fase de adolescente? Adolescente é aquelas fases deles. Está no tempo da adolescência. Está na fase da adolescência. E com isso nós nos psicoadaptamos ao sistema. E nós não queremos briga com ninguém. Nós só queremos paz. Afinal de contas, eu estou servindo a Deus. Mas a proposta do diabo é exatamente isso. É liberar você para servir a Deus. Mas a sua descendência, a sua casa, fica em Faraó, fica com o Egito, fica no mundo. Deixa eu dizer uma coisa. Há uma dívida. Por que há uma dívida? Porque quando Deus chamou você, Ele olhou para você, chamou você, falou com você, mas não está só sobre você. O que Ele pensou, falou com você, Ele já idealizou toda a sua casa. A proposta, apesar de ter sido você chamado, a proposta da salvação é para toda a família. E quando a gente fala de filhos que param no meio do caminho, e a gente entende que a gente está orando, vindo para amanhã, para a oração, estou indo para o culto, estou buscando, pastora. E a gente olha para alguns pais e diz: escuta aqui, quem manda na sua casa? Quem manda na sua casa?
Biblicamente falando, quem guarda a casa é o pai. Ah, mas ela que está mandando. Tem alguma coisa errada, a gente conversa disso depois. O governo está com ele. A cobrança, Deus vai fazer com esse marido. Deixa eu falar com eles primeiro hoje. Quando Eva, quando houve a questão do fruto, dela ter comido do fruto, eu fico perguntando por que é que Deus não falou com Eva? Sua descomungada, você veio para atrapalhar a vida desse meu filho. Tu não está vendo que tu atrapalhou toda a meu propósito, meu plano. Deus não falou nada, dica de nada com Eva. Passou batido. Sabe o que Deus faz? Vai no jardim, como quem não quer nada. Vai andar no jardim para ter uma conversa, que ele fazia isso todo dia. Batia papo com Adão. Mas só que Adão já estava na consciência do pecado. A Bíblia diz que Deus pergunta: cadê você, Adão? Quem foi que falou para você? Ele se justifica. E aí Deus pergunta: quem falou para você que você estava nu? Eu não te coloquei nessa condição. Eu te coloquei na condição de domínio. Claro que a mulher foi criada também para dominar. Porém, as direções foi dada a ele. E aí a gente vê filhos sendo criados, os pais deixando os filhos, agora muito mais depois dessa pandemia, porque acostumamos, somos rápidos para nos adequar, a nos acostumar. O pai deixa o filho, porque o filho já perdeu o hábito de congregar. Você sabia que aquilo que é feito 21 vezes torna-se um hábito para você? Imagina, nós ficamos 6 meses sem congregar. E a gente acha que está tudo certo. Mas você sabia que Deus espera uma crise ser levantada na família? A Bíblia diz que Deus não veio, o Senhor Jesus não veio trazer paz, mas espada. Aí eu disse para Rogério: bem, eu vou ter que dizer isso. Só falta depois do culto o pastor Adriano ter que ir nas casas para tendo briga. Não é isso. Não é isso. Muitos filhos precisam de um confronto. Porque quem é que está pagando a água? Quem é que paga a luz? Quem é que paga o aluguel? Quem é que põe a comida na mesa? Não importa a idade que o filho tem. Você tem que entender que, querendo ou não, eles vão ter que caminhar junto com você. Quando uma pessoa não sabe para onde vai, alguém precisa conduzir. Deus falou para Moisés: como é que é a história? Vai ficar os filhos em casa com o faraó, enquanto o pai está adorando a Deus? Não. Avisa para ele que está vindo aí gafanhoto. Avisa que está vindo uma praga aí. Aleluia. Aleluia. Há um texto, eu quero que você abra comigo 1 Pedro. Diga comigo: nem toda crise é ruim. Aleluia. Depois a gente vai voltar aqui nessa passagem. Mas lá no livro de 1 Pedro, eu estou indo para lá agora. Muitos filhos estão se perdendo. Eu tenho igrejas, Adriano, em que não voltaram nenhum jovem. Em meio a... Deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu conosco não era para ter abalado tanto quanto abalou. Era para estarmos mais prontos.
Não era para ter mexido tanto com a igreja. Não era para ter desestabilizado a igreja. Porque a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós brilha a glória. Sabe o que significa, irmãos? Eu ia ler 1 Pedro, mas deixa eu falar isso. Sabe o que significa? É que a terra vai intensificar as trevas. Não pense que se houver, queremos que isso aconteça, a vacina para o Covid, não pense que os problemas serão solucionados por causa disso. Se houver a vacina do Covid, é porque a igreja está salgando essa terra. É porque nós não estamos ainda em princípios de dor, nós estamos com falsas contrações. E olha o que causou. Olha a mexida que deu. Igrejas que não voltaram, filhos que não querem mais congregar, pais que foram pegos de surpresa, que não têm firmeza, que não tiveram firmeza, quando tudo estava bem. Agora é quando as trevas se intensificaram um pouquinho. Perdeu o controle do seu lar. Não era para ser assim. Estamos com a notícia que saiu da Igreja Católica. Você sabe do que eu estou dizendo? Legalizando, aprovando, apoiando. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Mas eu gosto da palavra que diz que sobre a igreja, nós é de glória em glória. Nós é para entrarmos nessa estação e tomar os despojos de guerra. Esse tempo é o tempo do carro, é o tempo da casa, é o tempo da provisão, da prosperidade. Esse tempo é o tempo dos sonhos se cumprirem. Lá na nossa igreja já tem 3 pessoas que já estão de carro novo. Aqui eu tenho certeza que não está diferente. Todo lugar onde a palavra tem sido pregada, a verdade genuína, é o tempo de desfrutarmos dos benefícios desta palavra. As trevas, o povo está caindo com depressão, o povo está caindo com síndrome, mas isso não é para a igreja. Eu ia lá 1 Pedro, mas eu vou voltar para Êxodo. Vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo 10. Aleluia. Êxodo 10. Observe, irmãos, o que acontece. A Bíblia diz que uma das pragas, a 9ª praga, foi a praga das trevas. O faraó não quis soltar todo mundo, lá veio uma praga das trevas. E eu quero falar sobre essas trevas. Essas trevas, a Bíblia diz que as trevas, elas entraram em todas as casas egípcias. A Bíblia diz no versículo 23, não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz na sua habitação. Você sabe o que é, Adriano, meu amigo Adriano, os caras ficam 3 dias no mesmo lugar, dentro de casa, os cômodos trevas, não é uma luz apagada que a nossa retina se acostuma, né? E a gente acaba conseguindo andar no escuro e ainda consegue ver algumas coisas. Não é isso. Diz que era densas trevas, uma escuridão que ninguém conseguia tatear em nada. Eu estou dizendo uma casa. As famílias estão em trevas. E essas trevas, eu não estou amaldiçoando, é o que a Bíblia diz. Essas trevas se intensificarão.
Mas o que me chama a atenção é que na casa dos filhos de Israel, na casa do povo de Deus, não tinha trevas. Todos os cômodos, diga todos os cômodos. Todos os cômodos tinha luz. Aí eu vou para a palavra, irmão. O que o mundo precisa? Quanto mais escuridão, mais necessidade de luz. Significa dizer que não é para você ficar como todo mundo está. Você não é para se adequar à mentalidade de todo mundo. Porque eles estão em trevas. Eles estão desesperados. Eles não sabem o que fazer. Eles precisam de luz. Oh, aleluia! Aleluia! No livro de Mateus, capítulo 5, vá lá comigo. A Bíblia diz: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos que estão em casa. A luz é para iluminar toda a casa. Você não pode ver o errado. Pai, eu não quero guerra com ninguém. Eu não estou dizendo que você tem que virar a mesa. Eu não estou falando que você tem que quebrar tudo, mas você precisa entender, você precisa ter direção, você precisa ter inspirações de Deus, você tem que ter notas. Eu não tive nota do meu filho quando ele queria viajar. Eu particularmente, porque quando Deus não dá para um, tem que dar para outro. Quando ele não dá para o cabeça, ele vai dar uma palavra para o pescoço, mas o pescoço não é para ficar governando, como todo mundo diz. O pescoço é o que sustenta a cabeça. É só para isso. A gente fala, né, que a mulher é o pescoço. Eu viro ele para onde quer. Conversa de feminista. O pescoço é para sustentar aqui, ó, para ele poder fazer o movimento necessário. O governo continua com ele. Aleluia! Oh, aleluia! Eu estou animada. Você não pode, agora eu lembro o que eu ia dizer. Você não pode olhar trevas. Eu não percebi que meu filho estava em risco. Rogério foi rápido. Me lembro como se fosse hoje. Ele levantou, ele estava estudando. Ele levantou e disse: você não vai. Amado, quem paga as contas do meu filho é ele. Tem carro, tem moto, tem a vida dele. É filho de Deus. Como que eu não vou? Você não vai. Eu tenho uma nota de que você está em perigo se for. Começamos uma crise aí. A luz é para iluminar todos os cantos. Qualquer escuridão, qualquer quarto fechado, bota a luz lá. Bota a luz no quarto de bagunça. Você vai encontrar barata, você vai encontrar aranha, você vai encontrar traça. Por quê? Porque você colocou luz lá. Não tenha medo de colocar luz nos lares que estão em trevas. Não se preocupe que Deus respalda você. Não é sobre você, é sobre o que foi dado a você. Você vai ser cobrado pela sua passividade, pela sua mornidão, pela sua dormência, pela inércia. Nós vamos ser cobrados, irmãos. A Bíblia diz que o nosso filho são herança dele, não é minha herança.
Não se pega. O versículo lê aí para mim, Vanessa. O capítulo 5, versículo que eu falei. Isso, não se acende a candeia. Não se acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Não acende uma vela e coloca uma vasilha. Vamos esconder. Deixa para lá isso, gente. Esconder na luz. Esconder na luz. Pô-lo no candeeiro. Não é isso que fala? Não se acende uma candeia para colocá-lo em um alqueire, vasilha, mas no velador, no candeeiro, lugar alto. A gente está negociando verdades. E as verdades de Deus, irmãos, são inegociáveis. Honre a palavra. E a palavra vai honrar você. Não importa se vão gostar ou não. O certo é certo, o errado é errado. Pecado continua sendo pecado. Deixa a luz brilhar. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade desse chefe de família? Ele está ali para ter o governo. O governo, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça sobre o homem. E o homem é o cabeça sobre ela. Significa dizer que o governo de Deus virá sobre ele. Ele fazendo ou ele não fazendo, o governo está com ele. Ele fraco ou ele forte, o governo está com ele. No livro de 1 Pedro, você está sendo abençoado? No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Diz assim: igualmente, maridos, vivei com ela com entendimento, vivei com ela com entendimento. Em outra tradução, vivei com ela discernindo. Lê aí para mim, por favor. Isso, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher, como parte frágil. Diga frágil. Frágil não é fraca, frágil não é frouxa, frágil é delicada, é sensível, onde as emoções são bem apuradas, e essas emoções apuradas, quando cheia do Espírito Santo, é maravilhoso, porque é um faro que ela tem as percepções bem precisas, porque as emoções dela estão totalmente impregnadas da unção de Deus. É isso que o versículo diz. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. O que significa dizer? Ele não é melhor do que ela não é melhor do que ele. O que existe são papéis diferentes, aonde ele precisa entender que antes dele ser marido dela, ele é irmão dela. E eu acho interessante que diz, o versículo dizendo, que ele deve, tratar com dignidade, com respeito, porque eles são herdeiros da mesma graça, são filhos do mesmo pai. E haverá uma prestação de conta desse marido que é ignorante, grosso, e acha que porque é homem, porque tem um governo sobre ele, pode fazer o que quer, e vai ter que prestar conta, porque o pai dele é o pai dela. É o mesmo pai. E o versículo diz,
para que não se interrompa as vossas orações. O que significa? Antes de termos um relacionamento vertical, precisamos entender que o nosso relacionamento começa horizontal. Diz que a oração vai ser impedida. Eu fico pensando nessa oração impedida. A oração impedida, irmão, eu já sei o que é isso, porque eu já orei muito religiosamente. Sabe o que é oração impedida? É aquela oração que não passa do teto. Aquela oração que tu diz, se eu fosse Deus, eu não dava conta. Que é oração chata. Mas, gente, eu orei, eu já não estava, eu mesmo não acredito no que eu falei. Já aconteceu isso com você? Você não é possível que só eu que orei assim. É isso que está dizendo. Orações impedidas. Claro que o inverso, apesar de estar falando com o homem, porque o homem tem uma tendência de ser mais, impulsivo, mais autoritário. Não, a mulher não está isenta disso. A mulher não está isenta de que se ela sair fora, se ela perder o respeito, se ela perder a honra com esse homem, que Deus olha para ele e vê um representante dele dentro de casa. Meu Deus. Irmão, Deus olha para você, homem, é um lugar de privilégio demais. Deus olha para ele e diz, você me representa. Não que ela não represente, mas em termos de governo, você me representa. O que você falar, eu... Por isso que esse homem precisa ter direções. Porque uma casa que não tem um carro que o piloto não sabe para onde vai, ele conduz toda a família para abismos. O piloto dessa casa, irmão, não tem coisa mais triste do que um marido. Deixa eu falar, porque vocês não podem faltar. Que dia que é? Quinta-feira próxima? Que a casca vai voar para todo lado. Você vai fazer de tudo para ela. Leva ela no shopping um dia antes. Meu bem, vamos fazer um acordo, minha linda. Eu te dou meu cartão de crédito e você vai para o culto. Quinta-feira. Porque a irmã Mag vai estar lá com o pastor Adriano e Vanessa. E a gente vai pôr a casca para... Vai ter casca. Hoje eu preciso falar com os irmãos. Com todo o respeito que tenho a vocês. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender que se essa mulher também não honra esse homem, não respeita esse homem, não dá o lugar dele. Sabe por que muitos homens não governam a casa? Porque elas não deixam. Porque elas são mulher macho. Porque elas querem assumir, porque o filho é meu. E daí? Você não faz sozinha. Na hora do vamos ver, foram os dois. Sabe por que muitos não exercem sacerdócio? Porque elas põem calça, põem bigode e dizem, o filho é meu, é do meu jeito. Só que a conta vai chegar. Aleluia. Uma casa que não tem o governo desse homem, ela está propensa a falir. Porque um filho, porque família, irmãos, família é um laboratório. É um laboratório. Uma família é construída, não tem família perfeita. Eu estou pregando aqui, mas eu tenho muita coisa em mim que ainda estão sendo trabalhadas. Você sabia que todo mundo está sendo trabalhado? Você sabia que cada um de nós estamos de glória em glória? Não se sinta mal se alguma coisa aqui foi falada aqui, chegou até você. Está tudo bem. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Está tudo bem, a palavra chegou, foi na hora certa. Era para agora mesmo, ainda dá jeito, ainda dá tempo. Tem como recomeçar, tem como fazer novo de novo. Não importa, tem 23 anos, 25 anos, o filho está construído. Mas uma vez que há arrependimento, Senhor, só agora que eu entendi como funciona. Não tem problema, você pode se posicionar em direções, estratégias. E Deus vai dar para você caminhar daqui para frente. É para isso, a Bíblia diz que a palavra nos expõe, mas ela não nos deixa só na exposição. A Bíblia diz que lâmpada para os pés é a palavra, mas também ela é luz. Ela aponta um caminho que devemos caminhar.
Tem jeito para cada um de nós. Para toda mentira do diabo tem verdades de Deus. Agora deixa eu falar com esse marido. Já me deu hora aqui, não estou chegando ali, amigo. 15 minutos? 15? Já me deu... Não tem coisa mais triste. Quando essa mulher foi chamada primeiro. Às vezes a mulher é chamada primeiro para o Senhor. E ela põe rodinha nos pés e ela acelera. E ela cresce. E em seguida vem o marido. Você sabia que, biblicamente, Deus considera novo convertido até 2 meses? O pastor disse, já não é mais novo convertido. Deus já vai querer o que você produziu, aonde foi que você cresceu. Mas tem pessoas que elas não querem crescer. Elas decidiram continuar do mesmo nível. Só que essa mulher cresceu. Deixa eu falar delas, porque eu estou falando com eles, né? Mas quinta-feira me aguarde. Não fica assim, sorridente debaixo dessa máscara, não. Só que ela cresceu. Como é complicado, a gente fica pensando nessa mulher, como é complicado para ela, quando ela tem um marido que não é mais novo convertido, porque depois de 2 meses, se ele não estiver andando na palavra, pelo menos naquilo que ele está entendendo, ele é um crente carnal. E como que é para ela? Deve ser muito difícil. Como pastor, a gente tem que lidar com muitas mulheres, em que os maridos não estão acompanhando, e aí os filhos ficam dentro de casa. Eles não sabem, é um laboratório, está sendo construída uma família ali dentro. E aí a gente vê quantas famílias estão disfuncionais. Por quê? Porque vê uma mãe madura, vê um pai imaturo. Vê um pai que vai domingo para o culto, mas vê na terça o pai indo para o bar beber. Vai para o forrozinho. Como que é isso? Eu sirvo a minha mãe, hoje eu não quero, eu quero ir com meu pai. Não, eu quero ir com a minha mãe. É a cabeça dessa criança que está se formando. Depois a gente olha e vê um adolescente disfuncional, um adolescente enfraquecido, um adolescente sem identidade. Por quê? Porque nós quando nascemos, nós nascemos com uma folha em branco, mas sabe quem escreve a vida, a história deles somos nós, os pais. Os nossos filhos, caso eles carregam o que eles veem dentro de casa. Precisa ter uma renovação da mente. Porque ele está levando essa menina que veio aqui, vai levar para a casa dela as coisas boas que Vanessa construiu com o relacionamento com o marido. E é claro que é importante o casal mostrar que não existe casamento perfeito. Não queira mostrar um casamento perfeito, porque ela vai achar que existe e ela vai se decepcionar, porque casamento é uma construção, o ferro com ferro se afia. Mas uma coisa que não pode acontecer dentro desse casamento é essa mulher desrespeitar esse homem, é essa mulher gritar com esse homem, é essa mulher se levantar contra esse homem, porque isso vai influenciar diretamente a vida de Júlia. E Júlia certamente, irmão, vai carregar uma mala quando ela sai de casa. Ela não leva só os seus bens, ela leva o que foi construído nas suas emoções, e ela vai levar para casa uma mãe que grita com o pai, uma mãe que põe o dedo na cara do pai e diz: você não é homem, você é frouxo, você é fraco, você não vale nada, sou eu que ponho as coisas aqui, você só fica deitado nesse sofá, deitado eternamente em berço esplêndido. Ela olha disso e ela entende: olha, mulher tem que falar alto com ele. Mulher tem que ser assim. Aleluia. Não é o que Deus pensa sobre nós. Não é o que Deus projetou para uma família. Não há problema nenhum de uma conversinha um pouquinho, né? Não é assim, eu gosto. Eu construí o homem que eu tenho diante dos meus filhos. Esse menino bem sabe. Não é assim? Liga aí. Já viu a tia gritar com o tio?
Não. Né? Tá tudo bem, né? Grita com o tio, nada. Não tem grito. Foi criado comigo. O respeito que os meus filhos têm ao pai, os 3 têm, foi porque eu criei essa identidade. Sabe por quê? Porque nunca ninguém vai colocar um filho contra a mãe, porque ele saiu dela. Ele saiu, foi dela. Existe um laço. Cortou o cordão umbilical, mas a afetividade, a ligação emocional existe. Ele saiu do ventre, mas ele foi para o peito. Há uma ligação. Agora ele, agora você, cadê o outro homem? Agora você vai ser, é seu filho? Você vai ser para ele o que ela construiu, de você para ele. Porque ela apresenta ele para você. É seu pai. Olha o pai. Olha o pai. Seu pai está aqui. Olha, falou mal do pai, não. Não fala mal do seu pai aqui na minha frente, não. Por dentro, ela está assim. Nada. Por dentro, ela está. É falsa? Não. É que ela sabe sair disso. Ela sabe resolver isso com Deus. Ela sabe aonde ela tem que descarregar isso. Ela sabe aonde isso deve ser depositado. A Bíblia diz, a mulher, ela ganha o marido. A máscara está bem boa para nós. É profético para nós mulheres nesse tempo, entende isso? Ela engole. Não porque ela vai se acabar, suportar, não, porque ela sabe. A Bíblia diz que a mulher, ela ganha com procedimento. E a mulher, a maior virtude dela não está no cabelo, no frisado do cabelo, está no espírito manso e tranquilo. Nada de como é que chama o remédio para como é que é o nome? Nada de Rivotril. É espírito viu. Aí ele tem razão. Deixa eu usar aqui, tá, irmão? Só para a gente simplificar, que é uma família muito bonita aqui. E a gente já percebe que a família tá tudo bem. Aí ele se levanta aqui e diz, mas tu viu, mãe, que o pai fez? Tu viu, mãe? Tu viu como ele falou comigo? É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Chega uma fase da vida que eles são programados para jogar o pai contra a mãe. Aí a tonta cai. Aí ela diz, tu viu? Não tem nada não, filho. Não tem nada não. Quando ele chegar eu resolvo isso. Pronto. Acabou com a família aqui. Porque você desconstruiu a identidade desse homem. Pode existir até ex-mulher, não deveria. Não deveria. Mas não existe ex-filho. E esse menino, quando ele chegar numa certa idade, ele vai buscar a figura masculina. A figura masculina. Onde que tem a figura masculina? Qual é a figura masculina que está mais perto dele? É dele. Mas essa figura masculina foi danificada por ela. Quem está aqui comigo? Eu já vi mães que têm pais alcoólatras, que teve pais alcoólatras, e os filhos nunca viram esse pai bêbado. Sabe por quê? Porque quando ele chegava bêbado, ela trancava as crianças dentro do quarto. Ela subia as escadas com ele no braço, um homem grande, forte. Ela dava banho nele escondido. Ela nunca deixou os filhos verem aquele homem caído, sujo, evacuado, todo. Ela nunca deixou. Ela manteve a identidade daquele homem quando ele nem merecia. Quando ele passava dias fora de casa, onde o pai está trabalhando, e ela sabia por dentro dela, não é só isso. Mas ela cuidou da imagem desse homem.
Porque não era só sobre ela, era sobre aqueles filhos que um dia iam crescer, iam buscar o pai. Cadê o pai? Aonde está o meu pai? Está aqui. Você não sabe o que Deus pode fazer depois desse processo dele. Você não sabe o que Deus pode fazer. E o que você fez, você estragou tudo. Ele tem uma imagem errada sobre o pai. Você sabe quanto tempo vai levar para desconstruir uma identidade de uma pessoa? Nós não podemos ser assassinos de influência. Para mim, como esposa, ele me machucou. Como esposa, ele me feriu. Como esposa, ele me traiu. Mas eu não posso ser assassino de influência. Porque ele pode ter feito isso comigo. Mas ele é um excelente pai. Ele é um companheiro. Ele não deixa faltar as coisas para o meu filho. Ele considera importante a criação. E eu preciso deixar com que ele mantenha a influência positiva para esse meu filho. Oh, aleluia, aleluia. Eu não preciso dizer que esse pai se converteu. Eu não preciso dizer que valeu a pena todo o esforço dela. Eu vi todo o esforço daquela mulher. Eu não preciso dizer que ele é um pai extremamente influente para esses filhos. Eu não preciso dizer que esse pai é um excelente pai para esses filhos. E quando você conversa com esses filhos, eles não têm nenhuma lembrança, nenhuma marca, nenhuma mazela, nenhuma dor de nada que foi jogado neles. Nós temos que dizer como Josué disse: eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto ao mundo, eu não sei quanto a você que está aí comigo do meu lado, mas eu tomei uma decisão. E a decisão é eu e a minha casa. É uma decisão. Não significa dizer que eles não vão decidirem. Eles têm um livre-arbítrio e não tem nada mais poderoso que Deus deu para o homem do que o direito de escolha. Talvez você pergunte para mim: pastora, quanto tempo eu devo orar pelo meu filho? Até quando eu tenho que orar? Até o tempo que você tiver fé. Não se desiste de família. Não se desiste de filho. Não se desiste mesmo que eles estão adultos, não se desiste. Talvez um filho está dentro da sua casa, e enquanto ele estiver lá, ainda os seus olhos têm que estar ali, porque ele está debaixo da sua cobertura. Talvez você é mãe de um menino adolescente. Eu sei que existe um trabalho envolvido. Você vai precisar trabalhar. Tem um trabalho envolvido aqui. Você depende do Espírito Santo. Vão ter notas que vão chegar. É isso que Deus espera de nós como pais. Um dia eu estava em casa. Faz muitos anos isso. Um dia eu estava em casa. E esse mesmo filho, que hoje é um ministro do Evangelho, ministra louvor, um menino maravilhoso. Mas ele estava em fase de formação de caráter. E um dia eu estava deitada com o Rogério e de repente veio assim dentro de mim. Entrou coisa errada dentro de casa. Eu acordei e disse: meu bem, tem coisa errada aqui dentro. E o Rogério: como assim? Rogério é meu marido. Abençoe ele. Ele disse: como assim? Eu disse: entrou alguma coisa errada aqui dentro. Eu não sei te explicar, mas tem coisa errada aí. Eu literalmente tinha entrado porta dentro algo errado. No dia seguinte, no final do dia, chega o meu filho. E o meu filho chega e faz assim pro pai: ó pai, ó o que eu comprei, o relógio. E Rogério disse: consegue entender? Consegue entender que o Espírito vai... A conexão apurada. Por isso o casal caminha junto. O casal precisa estar bem. O casal não pode estar se preocupando com as brigas. O casal precisa caminhar, cada um na sua velocidade. O que não pode é parar. E ele pegou e disse: ó pai, que eu comprei. E o Rogério pegou: me dá aqui esse relógio. Onde você comprou esse relógio? Aí ele disse: eu comprei lá
Aí ele contou. Eu comprei lá do rapaz na escola. Ele na época estava no primeiro ano do ensino médio. O menino estava vendendo. O Rogério falou, mas meu filho, isso aqui é caro. Me dê a nota fiscal. Aí ficou mudo. Quem está me entendendo? Ele ficou mudo. E o Rogério disse, me dê a nota fiscal. Ele disse, pai, eu comprei esse relógio sem nota. O Rogério olhou, sentou e disse, esse relógio foi comprado no preço que você comprou, mas você sabe que esse relógio não chegou da loja na mão desse rapaz. Se eu deixar você ficar com esse relógio, eu estou deixando maldição alcançar você. Eu vou entregar esse relógio na sua mão e você vai decidir o que você vai fazer. Agora, uma coisa é certa, não tem a bênção de Deus para esse relógio aqui dentro. Ele era maior. Às vezes você precisa confrontar, esperar do seu filho uma maturidade. Claro que se ele não fizesse nada, eu faria. E o meu filho pegou o relógio e disse, pai, mas eu paguei. Ele disse, mas seu amigo não pagou. E eu estava no quarto, com pouco eu escuto o martelo, pá, pá, pá. Depois pergunte para ele isso. Tu já soube disso? Tu soube? É mesmo? Ué? Tu soube disso, foi? Chegou até você? Pronto. Pregar com família é assim, irmão. Vocês ficam sabendo de tudo a verdade mesmo, nu e cru aqui. Jogou no lixo. E ele disse, se Deus não está envolvido, eu também não quero. Mas poderia ter passado. Mas e a lição? E o confronto? Leva tempo. Irmão, leva tempo. Tem trabalho. Tem o filminho da, né? Tem o descanso. Meu Deus, tem que lidar com isso. Mas é uma decisão. Sabe o que foi que Moisés disse para Faraó? É o seguinte, Faraó: nenhuma unha vai ficar na mão de Faraó. Aleluia! Aleluia! É decisão. Irmão, o irmão ir sozinho para o céu é bom demais. Mas deixa eu dizer uma coisa aí, com eles dois vai ser muito melhor. Porque lá no céu, irmão, você vai reconhecer ela e você vai reconhecer ele. E você vai dizer, oh, aleluia, Senhor, obrigado aqui, o que você me entregou, eu estou te devolvendo. Oh, aleluia! Vamos arregaçar a manga. Vamos deixar de ser crente preguiçoso. Ficar em casa em dia de culto. Deixa eu falar isso. O que tu acha que tu está ensinando? Qual é a lição? Você sabia que você está formando o caráter do teu filho? Ele olha e diz, quais são os valores de meu pai? O meu pai troca um culto por um shopping. O meu pai troca um culto por uma festa. O meu pai troca um culto por causa de visita. Oh, aleluia! Eu fico com aquilo que o Rogério disse para mim essa semana, e ele disse para mim, eu não abro mão de Deus. A única pessoa que me faz imposições é Deus. Eu não abro mão de Deus para nada. Pode vir política, pode vir autoridade, seja quem for. Eu tenho um compromisso com Deus. Congregar é importante. E eu não vou congregar sozinho. Dizem as pessoas, oh, aleluia, oh, você não foi nem na aula, mas tu precisa ver na aula, assim. Quando voltar ao rema, a gente vai ter uma conversa, eu quero te encontrar lá. Eu vou te pegar. Eu não pago preço de graça, amado. Eu pago um preço para poder pregar com autoridade. Oh, o que eu estava falando? Sim. Pastora, eu tô percebendo que alguém está perguntando para mim aqui. Pastora, meu filho não quer ir para a igreja, o que eu faço? Conversa com ele. Hoje é o primeiro dia da sua vida. Conversa com ele. A partir de hoje,
A partir de domingo, amor, meu bem, você vai para o culto. Mas eu tô ganhando no jogo. Eu estou recebendo no jogo. Não tem problema. Não tem problema, que Deus vai dar mais depois. Por enquanto a gente entra assim. A gente não vai arrancar seu computador. Calma aí, vamos lá. Vamos tentar convencer. Ah, pastora, ele vem de cara feia. Não tem problema. Pastora, quando ele vai para o culto, ele dorme. Não tem problema. Já traz um travesseirinho para ele encostar. Por quê, pastora? Porque ele está debaixo de influência. Amém, amém. Há uma unção. Ele carrega uma unção. A unção de Deus está sobre ele. A unção de Deus permeia. A unção mais poderosa que existe não é a unção que você tem quando está em casa orando, no quarto, de porta fechada. Essa unção é maravilhosa, mas não é ainda a maior. A maior unção que existe é quando o corpo está unido, porque existe plenitude. A plenitude. Quantas vezes? Meu Deus. Não sei que horas são ali. Eu tenho quanto tempo? Fechou já. Fechou? Já vem aqui para eu parar. Vem cá, Adriano, vem aqui. Quantas vezes? Eu não vou hoje. Por causa de confronto. Não vou hoje. Como é que é? E eu bem quieta. Eu digo, como é bom ter homem macho, né? Como é que é? Não vou, não quero ir para a igreja. Vou para a igreja para escutar o senhor pregar. O senhor gritou comigo agora, brigou comigo. Ó, ainda começa, já vem com as acusações. Intimidando a gente. Aí o pai olha para ele e diz, levanta, se arruma. Não precisa me escutar não. Fica lá, tampa os ouvidos, mas você vai. Você não vai voltar o mesmo. Por quê? Porque o pai tem consciência de que o lugar, ele traz influência. Quando volta para casa, pai, eu queria te falar um negócio. Eu queria te pedir perdão. Ó. Se você despreza a noiva, você despreza o noivo. Adriano, como que a gente pode aguentar ouvir ovelhas dizendo que tem que ficar em casa porque a família é importante? E a noiva? Eu vou convidar Adriano, vai na minha casa, meu filho, tem uma mesa posta para você, Rogério quer te receber, você é muito bem-vindo na minha casa, mas eu vou te pedir um favor, não leva a Vanessa. Você vai? Ela não entra. Você vai? Ó a cara dele, ó, já está com cara de raiva de mim. É brincadeira. Eu sei que não vai. Não queira o noivo. Não queira o noivo se você não está disposto a andar com a noiva. Amém. Não coloque a noiva como segundo plano. Pode chamar você de radical, de crente e super espiritual. Não tem problema não. Eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.